Olá, eu sou a Luciana Munhoz, doutoranda em diagnóstico bucal pela Universidade de São Paulo. Olá, eu sou o Felipe, sou mestrando no programa de pós-graduação em Ciências Médicas pela Unicamp. Nós vamos falar rapidamente com vocês hoje sobre as bases de dados bibliográficas e busca de artigos na literatura. Bom, existem várias bases de dados voltadas para diversas áreas. Elas possuem recursos distintos, mas uma coisa é certa: toda e qualquer base de dados tem uma barra de busca, na qual você vai inserir suas palavras-chave e utiliza operadores booleanos, que são o AND, o OR e o NOT. Isso é tudo o que você precisa saber. Claro, as bases de dados também têm filtros e outros recursos que, quanto mais você souber utilizar, menos trabalho você vai ter na sua busca bibliográfica, ok? E, eventualmente, algumas bases de dados precisam de acesso institucional, ou via VPI, tá? Eu vou começar mostrando para vocês a PubMed, que é o site mais útil para nós da área de saúde. Ele apresenta uma barra de buscas, como esta aqui, na qual você deve inserir as palavras-chave previamente selecionadas e solicitar a busca. Esses são os resultados para as palavras-chave que foram inseridas na barra de buscas. Aqui na sua lateral, possibilidade de filtros de período temporal, tipos de documentos e etc. E aqui uma ferramenta também bastante interessante, que é o Send To, no qual você fará download de artigos selecionados para gerenciadores de referência ou gerenciadores de revisões sistemáticas, como, por exemplo, o REAM. Uma outra base de dados é a Embase. Essa é uma base de dados que exige acesso institucional. Essa é a carinha dela. Você tanto pode colocar suas palavras-chave aqui com os seus operadores booleanos nessa busca rápida, como você pode colocar uma a uma e alterando os operadores booleanos. AND, quando você quiser somar uma palavra a outra na sua busca, ok? OR, caso você queira uma ou outra. NOT, caso você não queira a palavra-chave aqui colocada nessa coluna. Por exemplo, o Embase apresenta também filtros logo juntos à barra de busca, como tipo de jornal e infinitas outras possibilidades. Esta é a Scopus, que também é uma base de dados bastante interessante que exige acesso institucional ou via VPN. Ela possui uma barra de buscas, na qual, inclusive, você pode selecionar o tipo de busca que você gostaria de fazer. Por exemplo, busca por autores, busca por documentos. Um exemplo. Lembre-se que todas as bases de dados possuem formas nas quais você pode selecionar artigos e fazer download de um arquivo que é lido por gerenciadores de referências ou gerenciadores de revisões sistemáticas, além de filtros. Então agora, pessoal, nós iremos falar da Web of Science, que é outra base de dados, e aqui nós vamos utilizar uma combinação de palavras-chave também, de match termos, e aqui a gente vai dar um search para conseguir fazer essa busca, e aí eu explicar para vocês algumas características de umas funções pertinentes aqui nessa base. Aqui, ao seu lado esquerdo, temos a possibilidade de você criar um alerta, né, dependendo do artigo que você pretende fazer a busca ou do autor, né, e você pode usar todas as combinações e os filtros que estão descritos abaixo. E existe a possibilidade também, mais acima, por exemplo, nesse primeiro artigo,
você pode ter acesso ao texto completo, né, à publicação completa, ou somente ao abstract dele, e aí você pode optar em fazer um download. E todos esses downloads você pode armazená-los em uma pasta disponível também nessa plataforma, que é utilizada somente através do VPN. E agora, pessoal, nós iremos falar da Biblioteca Virtual em Saúde, e nela são integrados estudos de pesquisas realizadas na América Latina e no Caribe, e também ela comporta todas essas outras demais bases de dados, então a gente consegue ter um acesso mais amplo de estudos que foram feitos em países latino-americanos e no Caribe. Nós vamos utilizar aqui na busca avançada também o mesmo termo que a gente utilizou anteriormente, né, mental health, para fazer mostrar para vocês outras funcionalidades. Por exemplo, aqui, se você olha no seu lado direito, você consegue identificar também os idiomas. Você pode utilizar o idioma português, espanhol, inglês e francês, né, para fazer essa busca dos match terms. E você também consegue utilizar, ter acesso a todos os filtros, como nós já havíamos mencionado anteriormente, e também ter acesso ao artigo na íntegra quando o seu VPN estiver utilizado. Para acesso da Biblioteca Virtual em Saúde, não é necessário o uso do VPN, somente se você necessita de fazer o download de algum dos artigos que estão disponíveis nessa base de dados. E agora nós iremos falar da Cochrane. E aí aqui, nessa base de dados, estão armazenadas todas as revisões sistemáticas. Então, nós temos acesso a essa tela inicial e, descendo sobre ela, a gente consegue ter acesso também a tópicos específicos. Então, por exemplo, eu quero fazer uma investigação, um levantamento de revisões sistemáticas relacionadas à saúde mental, mental health. Eu clico, e aí vai abrir uma nova janela. Essa base também não demanda o uso do VPN, e aí todas as informações que eu for utilizar vão estar disponíveis nas revisões Cochrane. Por exemplo, aqui nesse tópico acima, que tem o número 637, a gente consegue ter acesso a todo o material que a gente vai utilizar. E também aqui tem todos os filtros, né? Conforme a gente vai descendo, a gente vai tendo acesso também à questão do idioma, os tópicos mais específicos, né? Os subtópicos dentro da saúde mental. Por exemplo, a gente tem esquizofrenia e a psicose e assim por diante. E agora nós vamos falar um pouquinho do Google Acadêmico. Essa é uma base de dados que nós conseguimos acessar todo o material científico que é disponibilizado através da Cielo, mas que não foi indexado pela PubMed, por exemplo. Então, a gente consegue acessar aqui. A gente pode buscar as palavras-chave, por exemplo, mental health, dar um search. E aí aqui a gente consegue ter acesso também a todos os filtros, né, como nas outras bases, que são bastante semelhantes umas com as outras. E aí a gente consegue, por exemplo, para salvar os artigos que nós pretendemos, a gente precisa clicar nessa estrelinha aqui, né, nos favoritos, e automaticamente eles já vão sendo salvos na nossa biblioteca, e depois nós podemos acessar esses artigos que nós pretendemos utilizar a posteriori. E existe uma particularidade aqui no Google Acadêmico que nas demais bases de dados que nós apresentamos não tem. Para você conseguir salvar as referências, você precisa deixá-las primeiro salvas nos seus favoritos, nessa página, como eu mencionei anteriormente, e após isso você precisa clicar aqui, selecionar todos os artigos e na parte superior você clica em exportar e automaticamente todas as referências elas vão ser exportadas para o EndNote, por exemplo, que é um gerenciador de referências. Finalizando, também existe uma base de dados para literatura cinza. O que é literatura cinza? É aquela literatura não publicada nos meios oficiais que nós conhecemos, como, por exemplo, teses, dissertações, TCCs, ensaios técnicos e por aí vai.
A OpenGray é uma base de dados para literatura europeia. Nós não temos uma base de dados para literatura americana, latino-americana e brasileira. Quando precisamos de uma literatura dessas áreas do mundo, nós temos que procurar nas instituições de pós-graduação e de pesquisa. Bom, era isso que nós tínhamos que falar para vocês. Esperamos que tenha sido útil e obrigada pela audiência. E não se esqueça, pessoal, como nós mencionamos ao longo de todo o vídeo, vocês podem utilizar o VPN. O que é o VPN? O VPN é uma ferramenta que você pode ter acesso em todas as universidades públicas. Elas disponibilizam essa funcionalidade que permite que você utilize através do seu notebook ou smartphone um mini roteador que possibilita acesso a conteúdos pagos através do uso desse VPN, que vai disponibilizar, por exemplo, o acesso a artigos científicos, teses, dissertações em revistas que são indexadas de maneira paga. A universidade possibilita que você tenha esse acesso de maneira gratuita. É isso, muito obrigado por tudo. Obrigada.